Provérbios 23, seja bem-vindo a mais um Provérbios aqui hoje com o Bispo Fabrício. Que bênção, hein? Você está na série Provérbios, a qual nós estamos lendo todo o livro de Provérbios em 31 dias e já aproveitar para fazer um convite para depois dessa série você continuar lendo a Bíblia comigo. Lembrando que nós já temos aqui Mateus, Marcos, Lucas, nós já temos Gênesis, Êxodo, uma boa parte de Salmos e nós vamos adentrar agora. E se você está chegando numa época que eu já tenho toda a Bíblia lido aqui no canal, você vai se esbaldar todos os dias, tira um tempinho, 10 minutinhos para você ler a Bíblia comigo e vai ser uma bênção, tá? Hoje é Provérbios 23. Minha Bíblia tá aqui na minha frente, ó, aberta aqui, ó. Minha Bíblia tá aqui, ó, tá bom? Tá bem na minha frente aqui aberta. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Se não tem problema. Vai estar passando aqui na tela para você acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá? Olha o que diz. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Em outras palavras, quando você estiver perto de uma pessoa que tem uma credibilidade, aproveita esse momento, né? Aproveita. Muitas vezes essa palavra ela serve até para filhos quando está com o papai, com a mamãe, os netos quando está com a vovó, com o vovô. Você valorizar isso é algo muito importante. Aí ele continua dizendo, ó, aqui no versículo 3, no 2, né? Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. O que isso quer dizer? Não seja uma pessoa que esteja no ambiente ali só para poder desfrutar daquilo que está à sua volta. Não, dê atenção às pessoas. Dê atenção, tenha equilíbrio, né? Então, a Bíblia ela vai no extremo, mas para a gente raciocinar, tá bom? Versículo 3. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para serem ricos. Não aplique nisso a tua inteligência. Em outras palavras, não fica preocupado. Não, eu vou prosperar, Não, fica tranquilo. Deixa as coisas acontecerem na sua essência. Deixa as coisas acontecerem com a sua fluência, porque Deus ele vai te abençoar muito, tá bom? Aí ele diz assim no versículo 5: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como as águias que voam pelos céus. Aí ele continua dizendo, não comas o pão invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vigie muito contra o invejoso, né? Vigie muito. Aí ele continua dizendo, ó, vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Se você percebe que alguém está zombando de você, se você percebe que alguém não está dando credibilidade, para de falar. Deixa, não adianta. Deixa as tuas palavras, que são preciosas, para as pessoas que querem te ouvir, que querem valorizar você, né? Aí ele continua no 10. Não removas os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos. Esse negócio dos marcos antigos nós falamos no Provérbio 22, né? Nós falamos no 22 também, para você valorizar os ensinamentos dos antigos, né? Aí ele continua dizendo, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Mais uma vez, Deus orientando a gente, cuidar das crianças. Mais uma vez, Deus dando a direção para que nós venhamos cuidar das crianças, dos pequeninos, né? Aí ele continua dizendo, no versículo 14, no 15, né? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus está falando aqui para mim e para você, ó, se você for uma pessoa que der atenção aos meus ensinamentos, você vai me fazer feliz. Você é Deus falando isso para mim e para você. Olha que bonito, né? É bacana nós sabermos, né, que Deus ele se importa com a gente. Como os anjos que chegaram lá em Lucas 2, quando Jesus nasceu, e ele falou assim, paz aqui
aos homens, os anjos falando, né? Paz aqui aos homens aqui na terra, a quem Deus quer muito bem. Então Deus, ele ama a gente. Deus, ele tem muito apreço por nós, tanto que deu o seu filho, né, por morrer em nosso lugar. Aí o versículo, no versículo 17, fala assim, ó: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. 18, porque deveras haverá bom futuro, né? Finalzinho do versículo 18 ainda: não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos os homens. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Em outras palavras, sempre dê atenção, respeito e credibilidade ao nosso pai, à nossa mãe que nos gerou, mesmo depois. Já tô criado, já tô formado. Não, valorize o pai, valorize a mãe, dê crédito ao pai, dê crédito à mãe, hein? Aí ele continua dizendo aqui no versículo 23, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aí o versículo 27 fala assim, ó: pois cova profunda é uma mulher que vive de forma errada, né? De forma pecadora. Poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Olha quantas perguntas estão sendo feitas, né? Para quem são as feridas sem causa? É para quem tem os olhos vermelhos. O que isso quer dizer? Quem que fica com os olhos vermelhos? Uma pessoa que está com muita raiva, uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está ali totalmente dominada pelo um vício, uma pessoa fora de si, ela fica com os seus olhos vermelhos. Então, todas essas coisas, os ais, o que são os ais? As coisas ruins, né? Os pesares, as rixas, as queixas, feridas sem causa, essas coisas tudo vão acompanhar essas pessoas. Por consequência, lógico que, dado ao que conhecemos da palavra, muitas vezes essas situações sobrevêm sobre a nossa vida, mas aí é um deserto levado pelo Espírito Santo para que venhamos sair dele mais forte. Mas as coisas que vêm ruins desta forma são para esses que decidiram viver uma vida errada. Quando fala assim, os olhos vermelhos, quer dizer pessoas que decidiram ficarem levando uma vida diferente do que Deus tem instruído, né? Aí virando a página que já estamos encerrando, versículo 30, fala assim, ó: para os que se demoram em beber vinho, olha, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como cobra e picará como um basilisco, né? A palavra de Deus está falando que o vinho, a bebida forte, o álcool, essas coisas, elas têm um veneno à semelhança da cobra. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, o organismo dela fica todo destruído. Ela corre o risco de perder, ser necrosado uma parte do corpo dela. Então, a Bíblia está falando aqui que nós só temos a perder se formos nos apoiar em bebida,
em drogas, se formos nos apoiar em coisas erradas, em vícios de jogos, nós só temos a perder. Isso vai trazer um malefício para a nossa vida, vai ser ruim para a nossa vida, a semelhança de uma cobra quando nos pica. Ninguém quer ser picado por uma cobra, só que muitas vezes nós trazemos esse mal para a nossa vida, bebendo, fumando, se drogando, fazendo coisas erradas, viciando no jogo. Então, eu não estou falando aqui dessas coisas, não é nem por salvação, não. Eu estou falando por malefício da sua vida. Por malefício. Eu creio na misericórdia e na bondade de Deus de uma maneira tão grande que muitas pessoas talvez viveram ali uma vida errada, nos últimos momentos podem se arrepender e vão ser salvas. Eu não falo de bebida, cigarro, vício, nem por causa de salvação, não. Eu falo pelo malefício que traz na tua vida. Eu falo pelo malefício que traz na tua família, no seu casamento, para os seus filhos, para o seu convívio social. Então, pense nisso. Deus está falando que é como se fosse uma cobra, né? Aí ele continua dizendo no 33, os teus olhos verão coisas esquisitas, né? O teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. O último versículo de hoje diz assim, ó, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Aí a pessoa está viciada. Então eu e vocês temos que fugir disso. Fuja disso porque Deus não quer isso para você, tá bom? Encerramos a nossa leitura de hoje. Amanhã o Provérbios 24 vai falar muito forte ao nosso coração. Vem fazer essa campanha da leitura da Bíblia toda comigo, mas em especial do Provérbios que nós estamos fazendo esses 31 dias, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, compartilha com muita gente e vai ser uma benção, tá? Ó, beijo no seu coração, que Deus te abençoe, até logo mais.